Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou nutricionista integrativa e funcional esportiva e bem-vindo ao meu canal de nutrição integrativa, em que eu vou estar abordando assuntos sobre nutrição funcional, sobre parte comportamental, de como emoções afetam o nosso físico, de como isso afeta a nossa alimentação, e como a gente pode atuar de uma forma mais eficiente e positiva. E para você poder entender mais sobre esse conteúdo, eu vou falar da minha trajetória para você entender como tudo isso foi construído, qual é o conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo, as minhas experiências, e para poder entender como eu enxergo e atuo com a nutrição hoje. Minha trajetória como nutricionista começou em 97, quando eu me formei pela USP, e nessa época era muito valorizada a questão de você fazer uma carreira para você poder construir a sua vida. E eu fui cair no mundo corporativo, né? Fiquei um ano, na verdade, até conseguir um emprego, conseguir em controle de qualidade em rede de fast food. E eu fui trabalhar nessa área corporativa e fiquei durante 5 anos. Só que com 2 anos e meio eu estava num estresse muito grande, e eu não sabia lidar muito bem com a parte com o mundo corporativo, né? E isso estava me fazendo muito mal. E eu entrei em depressão, comecei a ter anorexia. E nessa época eu conheci uma terapeuta que trabalhava com florais de Bach, que me ajudou. Eu comecei a fazer o tratamento com florais de Bach e começou a amenizar pelo menos um pouco esse quadro de depressão. Para poder lidar com a anorexia, eu acabei mudando de emprego, fui para outra área, uma empresa ainda de fast food, mas eu fiquei na área da produção e eu pude treinar um pouco mais o estar ali para poder fazer as refeições nas horas certas, porque no outro emprego eu ficava rodando em lojas, então eu não conseguia ter horário para comer. E aí, nesse período, eu estava meio perdida, não sabia muito o que fazer e eu queria buscar uma outra alternativa que não fosse ficar em empresa, porque eu comecei a entender que o mundo corporativo não era para mim. E era um grande desafio, porque eu estava tendo que ir contra uma crença de família, né? O que pelo menos era o que a minha família trazia, é o que eu aprendi com ela, e contra era muito difícil, então eu tive que quebrar muita barreira nesse sentido. E eu comecei a buscar outras formas de atuar com a nutrição e eu lembrei na faculdade o quanto eu gostava de fazer atendimento com um paciente, de explicar a parte das doenças, de como acontecia, e eu sabia que eu tinha uma facilidade muito grande de fazer essa conversa. E aí o paciente entendendo, ele conseguia aderir à dieta. Então eu comecei a buscar formas de tentar atuar. Então, alguns atendimentos que eu conseguia, eu fazia os atendimentos na parte de nutrição, mesmo atuando na área de empresa. E eu comecei a notar a dificuldade que as pessoas tinham, às vezes, de seguir, porque às vezes a pessoa ficava muito ansiosa e eu percebia a ansiedade e ela não conseguia lidar com aquilo. E o que eu sabia de nutrição não era suficiente para atuar nesse lugar. Eu dava a parte da dieta, mas faltava essa ferramenta. Eu via a parte emocional acontecendo, ansiedade enorme e ela não conseguindo lidar com isso. Nessa época eu tinha uma farmácia de manipulação que estava ministrando um curso de fitoterapia e eu fui fazer o curso. E eu adorei, porque ela tratava de uma forma muito natural as questões emocionais. Então, tinham várias ervas voltadas para a parte de ansiedade, voltada para a parte de conseguir se acalmar. E eu adorei. Só que, como eu não sabia muito atuar, eu tinha medo, eu ficava insegura. Então, eu dava algumas coisas, mas não era tão. Eu não me ousava muito, porque era um ambiente que eu ainda não conhecia muito bem. E eu fui migrando, fui conhecendo mais sobre essa parte de terapias, eu fui me encantando, porque eu vi o quanto os florais estavam me fazendo bem, algumas ervas que eu consegui dar, algumas fitoterapias, eu vi o quanto isso fazia bem para a pessoa. E aí eu fui buscar um curso, né, da parte de terapias, e eu achei um curso de estética holística. E esse curso foi interessante porque a proposta do curso era tratar as queixas estéticas
equilibrando o indivíduo, fazendo uma leitura corporal da pessoa, tratando com as técnicas naturais, para poder equilibrar e trazer essa beleza de dentro para fora. Isso falou muito comigo, assim, tocou aqui dentro. E aí eu fui fazer o curso e eu conheci as terapias, então eu fui conhecer aromaterapia, florais de Bach, a fitoterapia, argila, e a parte de acupuntura voltada para estética. Eu comecei a entender um pouquinho mais sobre medicina chinesa, mas de uma forma muito rasa, porque estava voltado para a parte estética. A gente teve leitura corporal e foi muito legal poder aprender sobre esse conceito novo, que era entender o indivíduo como um todo. Eu fiz o curso, atuei um tempo na parte de estética, adorei fazer, depois acabei saindo do mundo corporativo. Quando eu estava fazendo o curso de estética, no meio do curso eu saí do mundo corporativo, investi em outros cursos de estética mais voltado para a estética tradicional e comecei a trabalhar. Essa é, transição foi muito fácil fazer. Então, eu sair do mundo corporativo e me enfiar na parte de estética para fazer atendimento foi muito fácil. E eu estava muito feliz fazendo isso, porque aquilo estava falando muito com a minha alma. E aí eu comecei a atender. Aí chegou uma época que eu comecei a querer ver para a parte de cura, né? Então eu fui atrás de um curso que eu achei um curso de técnico em naturopatia, que eu trabalhei, eu fui aprender sobre a parte de terapias alternativas voltado para cura. Então eu me aprofundei mais na medicina chinesa, na medicina ayurveda, na acupuntura, e essa parte da bioenergética, da parte das couraças, né? Então eu fui entendendo mais como é que isso acontecia dentro do organismo, dentro do corpo, e como que o emocional e o mental afetava o físico. E aí eu entendi mais sobre a física quântica, de como isso atuava, a parte energética, de como que isso ia entendendo um pouco mais sobre essa parte do indivíduo como um todo. Então, essa construção foi muito importante e foi muito gostosa de ser feita também, que eu gostei muito dessa forma de enxergar. E eu fui agregando muito isso dentro dos atendimentos, porque aí eu estava atendendo com a parte de terapias alternativas, eu virei terapeuta, né? Eu trabalhava com a parte de terapias alternativas, e eu fui aplicando muito esse conhecimento para entender mais essa questão de enxergar o indivíduo como um todo e tratar ele de uma forma mais inteira. Nessa época eu ainda estava em depressão, eu ainda não tinha me curado totalmente, eu tinha começado a fazer um tratamento com acupuntura e depois eu fui precisar de uma terapia, eu senti a necessidade de fazer terapia e eu fui buscar uma psicóloga que trabalhava com anatomia emocional. E essa terapia me ajudou muito a criar uma consciência corporal e entender o quanto o nosso corpo guarda memórias emocionais. Então eu fui trabalhar, o curso de naturopatia já trabalhava muito essas questões, essas memórias, e eu fui fazer a terapia para poder trabalhar de uma forma mais aprofundada. Isso me ajudou muito, porque eu entendi no meu processo como que isso acontecia. E na hora de tratar as pessoas, isso também se reverteu em conhecimento, porque eu consegui enxergar muito mais as questões que estavam ali no corpo da pessoa, e aí isso foi agregando ainda mais dentro do meu trabalho. Depois de trabalhar todo esse contexto, aí eu consegui entender o que me fez entrar em depressão. Eu sinto e tenho certeza que foi uma cura efetiva, porque o que fez eu entrar em depressão foi exatamente eu me desconectar daquilo que estava dentro da minha proposta. Então, eu estar dentro principalmente de um mundo corporativo que não tinha nada a ver comigo, fez com que eu me desconectasse do que eu gostava. Então, eu gostava da nutrição, mas dentro desse contexto, não. Então, trabalhar na área de terapias por conta realmente tinha muito mais a ver com o meu perfil. Então, eu fui construindo esse lado empreendedor. Aí, eu senti a vontade, a necessidade de voltar para a nutrição de uma forma mais efetiva. Comecei fazendo atendimentos nessa parte mais voltado muito mais para essa parte holística, né? Porque era a linguagem que eu estava trazendo das terapias. Então, eu fui encaixando o que eu sabia desse aprendizado dentro da nutrição
dentro desse contexto, era o tanto que eu estava conseguindo fazer. E aí, de fazer esse atendimento, eu percebi o quanto as pessoas estavam com dificuldade por conta do tempo de fazer as refeições. Então, elas não conseguiam seguir dieta, elas até queriam, mas não conseguiam seguir dieta, porque não conseguia ter tempo de preparar ou não sabia preparar. E aí eu senti necessidade de começar a fornecer refeições. Então foi onde eu comecei a desenvolver um cardápio e cozinhar para as pessoas, fornecendo esses kits de refeições saudáveis. Então foi nessa época que eu criei a Eating Fit, que é a empresa de congelados que hoje eu tenho. E fornecendo essas refeições, eu fui vendo quanto estava suprindo essa necessidade, dando praticidade e fornecendo uma refeição balanceada e saudável para a pessoa poder atingir o objetivo dela. E foi interessante esse processo, que aí eu comecei a ter uma volta realmente para a parte da nutrição. Nessa época eu também desenvolvi os molhos de fruta à base de vinagre e azeites aromatizados. Por quê? Porque eu entendia que a alimentação saudável, ela precisava ser saborosa, né? E um conceito que estava se criando nessa época era que a alimentação saudável, ela não podia ter sal, não podia ter açúcar, não podia ter sabor quase. E os alimentos não tinham, as preparações não tinham muito sabor. Então, eu fiz questão de trabalhar essa questão do sabor na alimentação, não carregando com sal, obviamente, mas trabalhando muito mais com os temperos de forma natural, sem conservantes. E isso enriqueceu muito, né? Porque trouxe sabor, que era uma forma que eu enxergava que era de se nutrir. E de trabalhar com essa questão dos temperos me fez entender o quanto que você se nutrir de vida fazia parte desse processo do se alimentar de forma correta. Essa foi uma época que eu engordei bastante, eu engordei 15 quilos, eu nunca tinha sido gorda, né? Eu tive o processo de anorexia, então eu tinha ficado muito magra, então eu fui voltando ao peso, mas depois eu fui para o outro extremo, que foi engordar uns 15 quilos. E foi muito interessante, porque eu usei desse mecanismo de engordar 15 quilos, eu não entendi a cabeça de uma pessoa que tinha engordado, né? Porque como eu nunca tinha sido gorda, então para mim engordo era frescura, né? Fecha a boca, vai fazer exercício e pronto. E nesse contexto de trabalhar a parte emocional, de também desarmar as minhas couraças, eu fui entendendo que não era tão simples assim. Você entrar em contato com as suas emoções fazia você sentir coisas que você não fazia ideia, né? E eu acabei engordando por conta desse processo de eu não saber lidar com a minha sensibilidade. Então, eu consegui fazer esse tratamento de nutrição emocional comigo e eu consegui emagrecer 8 quilos sem fazer uma dieta exatamente. Eu seguia um guia que eu tinha feito para mim, mas eu não tinha paciência de seguir uma dieta. Eu não queria seguir uma dieta porque fazer uma dieta de cortar alimentos, de cortar calorias, para mim era muito difícil. Então, eu fui trabalhando a minha parte emocional e tentando entender o que fez eu engordar. E de fazer esse processo, eu fui entendendo que tinham muitas questões relacionadas à raiva, muitas questões relacionadas a frustrações, de não saber lidar com a minha sensibilidade. E eu consegui emagrecer 8 quilos nesse processo. Só que aí chegou uma hora que para perder o restante que eu precisava de um guia alimentar. E fazer o processo que eu sabia era muito difícil. Então foi nessa época que eu comecei a sentir falta da linguagem da comida. E foi onde eu fui procurar o curso de nutrição funcional esportiva, que trazia essa linguagem da alimentação de uma forma também mais globalizada, né? De uma forma sistêmica, que incluía não só a parte de alimentação, mas o alimento era como remédio, então você utilizava os alimentos de acordo com a necessidade do paciente, o olhar era mais individualizado, o contexto de vida da pessoa era considerado, então isso veio a calhar muito com a visão que eu já estava trazendo das terapias alternativas. Fui fazer o curso de pós, realmente agregou muito essa forma de enxergar, né? Agregando os dois conhecimentos que eu tinha adquirido muito fácil, muito ao longo desses anos. E agora foi onde eu fui construindo essa forma de nutrição integrada, que eu agreguei as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo desse tempo,
E com a nutrição funcional, aí eu fui trazendo essa visão da alimentação e eu fui aplicando, e foi onde eu consegui emagrecer o restante que eu precisava. E lógico, tive que agregar a parte de atividade física, porque sim, a gente precisa fazer exercício físico para poder ajudar nessa queima calórica também. E não só nisso, mas também de movimentar seu corpo, de você poder criar massa magra, de você poder criar uma saúde que não é só você ter um corpo estético, né? É uma questão de saúde mesmo, de você movimentar o seu organismo. Então, isso agregou demais todo esse conhecimento que eu fui adquirindo. Foi onde eu fui entendendo que a parte corporal era muito importante. Dentro do exercício físico, eu também tenho uma consciência corporal, então eu entendo que dava para trabalhar a parte emocional fazendo as atividades físicas, então isso fez um efeito muito mais eficiente do que você fazer o exercício sem consciência. Então, eu trouxe essa sabedoria, esse conhecimento, tudo dentro dessa nutrição integrativa. Então, eu faço a parte da leitura corporal, como é que hoje eu atuo com a nutrição, né, dentro da minha consulta. Então, eu traço o perfil da pessoa pelo corpo dela. Dentro desse perfil, eu consigo identificar como ela se comporta, como é que ela pensa, como é que ela sente, e eu consigo desenvolver uma linguagem de acordo para que ela consiga receber essas informações e fazer um uso produtivo com isso. A partir daí, eu consigo montar a estrutura, a estratégia alimentar de acordo com esse perfil e conseguir explicar para que ela consiga aderir de uma forma mais eficiente. E dentro desse processo que eu vou fazendo, tem pessoas que às vezes não conseguem estar seguindo a dieta, né? Ela tem dificuldade, fica uma cobrança muito excessiva. Então, ao invés de eu ficar focada na dieta para poder trabalhar dela seguir, o que eu faço? Eu vou ajudando ela a entender o que faz ela sair fora da dieta, para que ela consiga voltar e ficar de uma forma mais equilibrada e leve. Então eu vou trabalhando muito a autopercepção, vou dando muitos exercícios com a própria dieta para que ela vá fazendo e se percebendo. E isso é construído dentro de um programa que eu criei de 6 meses, que faz esse processo de mudança, que é um processo dela entrar em contato com ela, mapear como é que ela faz e conseguir fazer as mudanças de forma mais efetiva. É só 6 meses? Não, tem gente que precisa de mais e tem gente que precisa de menos, então isso é ajustado realmente de acordo com o perfil da pessoa. Mas eu coloco esse programa de 6 meses, que é o tempo, na verdade, que dá para ela poder se mapear, fazer a mudança e estabilizar. Além disso, eu faço também workshops, porque eu entendi que precisava pulverizar um pouco mais, compartilhar essa informação com outras pessoas. Então, foi por isso que eu comecei a montar workshops para poder trazer mais conteúdo para mais pessoas. Então, hoje eu atuo fazendo consulta e workshops. A parte de refeições congeladas eu ainda faço, dependendo do perfil da pessoa, eu forneço para poder dar essa praticidade, mas é uma ferramenta de trabalho que ajuda muito nesse processo. E então, esse é o que está hoje, né? Essa sou eu. Se você se afina com essa linguagem, seja bem-vindo ao meu mundo. Está muito convidado a ficar participando deste contexto todo. E quando quiser, venha fazer parte, né? Venha se consultar, venha fazer parte dos workshops e conhecer um pouco mais desse trabalho. Muito obrigada até aqui e vá me acompanhando. Até!